Sejam bem-vindos a mais um culto de oração e estudo da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar o último assunto relacionado ao tabernáculo, à construção do tabernáculo. Queremos agradecer a Deus, desde já, a vida de todos os irmãos que acompanharam todos esses estudos desde o seu início, desde o estudo sobre a Arca da Aliança até agora. Queremos agradecer a Deus pela vida dos irmãos Laurinha e Eduardo, que contribuíram aí com a edição dos vídeos, para que os irmãos pudessem acompanhar aí com mais clareza. Queremos agradecer a Deus pela bênção que é a Igreja Batista Getsemane, que tem nos proporcionado a oportunidade de compartilhar com os irmãos tudo aquilo que nós temos aprendido com a palavra do Senhor. Nós vamos orar agora, em seguida nós já passaremos para o estudo de hoje sobre a figura do sumo sacerdote, encerrando aí a série de estudo sobre o tabernáculo, as profecias do Êxodo. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela grande oportunidade que Tu nos concede de estarmos diante do Teu altar para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Pai de amor, nós te suplicamos que Teu Santo Espírito possa agora nos orientar para que possamos compreender, Senhor Deus, a Tua palavra, sermos praticantes, não somente ouvintes, e que estes estudos que nós aprendemos sobre o tabernáculo possam ficar, Senhor Deus, em nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa nos auxiliar, nos ajudar a estar sempre lembrando, Senhor Deus, das lições aprendidas. Que a Tua Igreja possa, Senhor Deus, manifestar o desejo a cada dia de crescer diante de Ti em conhecimento para a santificação do corpo de Cristo e edificação da Tua Igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus amados irmãos. Nós estudamos ao longo desse longo período aí que nós tivemos sobre as lições do tabernáculo, uma série de estudos que enriqueceu, eu tenho certeza absoluta disso, o nosso conhecimento acerca de tudo que nós vimos. Nós vamos começar hoje estudando a figura do sumo sacerdote, encerrando aí uma série de estudos sobre a construção do tabernáculo. A figura do sumo sacerdote, ela se encontra em Êxodo capítulo 28, versículos de 1 a 3. É bem curtinho aí essa passagem,
em relação à figura do sumo sacerdote e dos sacerdotes, né? Nós vamos ler Êxodo, então, de 28, de 1 a 3. Eu convido os irmãos a acompanharem aí na tela. Vamos lá. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para que me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Esse então aí é a passagem sobre a escolha dos sumos sacerdotes. Na quarta-feira passada, nós estudamos sobre a escolha de Arão como sumo sacerdote. Arão e seus filhos deveriam ministrar a tenda da congregação, oferecendo sacrifícios. Mas o papel do sumo sacerdote era de extrema importância, porque era ele e tão somente ele que poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer sacrifícios. Essa figura do sumo sacerdote, ela é importantíssima para a nossa vida cristã nos dias de hoje. Nós vamos aprender hoje lições breves e riquíssimas em seu conteúdo. Mas antes disso, eu queria trazer à memória para os irmãos, de uma forma breve, de tudo aquilo que nós estudamos até agora. Foram vários estudos em relação à construção do tabernáculo, que certamente enriqueceram aí a vida dos irmãos. E nós começamos aí pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi o símbolo, a tipologia da vida de Jesus, e demonstrou e nos ensinou que a sua construção de madeira de acácia e ouro representava a união hipostática de Jesus, 100% homem e 100% Deus. Depois nós passamos para os 3 elementos que continham dentro da arca, que eram as tábuas do testemunho, ou da lei, nós chamamos de decálogo, os 10 mandamentos, também o jarro de ouro cheio de maná, para representar a provisão de Deus durante os 40 anos do povo no deserto, e o cajado de Arão, que floresceu para simbolizar a vontade de Deus para o povo. E nós vimos a semana passada o simbolismo do cajado. Vimos também que esses 3 elementos representavam a figura de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Depois nós passamos para o propiciatório, que era aquela tampa com 2 anjos, com 2 querubins, um para a frente do outro, simbolizando ali a santidade do Senhor. Era ali que Deus manifestava a sua glória. Era ali que a coluna de nuvem ela aparecia quando o sacerdote ia ministrar. E nós aprendemos que ali o propiciatório apontava diretamente para a vida de Jesus, porque foi através do seu sangue derramado no madeiro que foi feita a expiação pelos nossos pecados. Depois nós vimos a figura da menorá, o candelabro de 7 lâmpadas, que simbolizava os 7 Espíritos de Deus, entre outras coisas. Depois vimos a mesa da proposição, com os 12 pães da proposição, que simbolizava ali as 12 tribos de Israel e apontava diretamente para Jesus, que é o nosso pão da vida. Depois nós vimos o incensário, o altar do incensário, onde Arão realizava ali as suas orações. Significava um elemento direto do homem para com Deus, e nos dias de hoje as nossas orações oferecidas como oferta de cheiro suave diante do altar. Depois nós vimos a cortina ou véu que separava o santo dos santos e o seu grande simbolismo, que era a morte de Jesus, nos proporcionando acesso direto aos santos dos santos quando o véu se rasgou lá em Mateus no capítulo 27. Depois nós vimos a bacia de bronze, que simbolizava
a pureza, a santificação sacerdotal, a nossa maneira de nos aproximarmos diante de Deus, diante do Senhor Jesus, de forma santa e imaculada. Nós vimos também a figura do tabernáculo, a figura do altar do holocausto, me perdoe, a figura do altar do holocausto, onde era queimado as ofertas, onde era derramado sangue e aspergido sangue nas pontas, nos chifres do altar, simbolizando também a pessoa de Jesus Cristo. Vimos também a figura dos dois bodes, o bode da expiação e o bode que levava o pecado do povo para o deserto e também apontavam para a vida de Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar, finalizando esse estudo sobre o tabernáculo, vamos estudar sobre a figura do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era uma figura de um homem muitíssimo importante para o povo de Israel. Ele era a mais alta figura espiritual da sua época. Era ele que ministrava os cultos, era ele que oferecia os sacrifícios e era ele que, ao tempo de Jesus, era o chefe do tribunal do Sinédrio, o grande tribunal do povo de Israel, composto por 70 homens, entre sacerdotes, escribas e anciãos. Esse tribunal tinha como chefe supremo o sumo sacerdote. Daí então a importância da figura do sacerdote. Até ao tempo de Jesus Cristo, ou antes de Jesus Cristo, 100 anos antes de Jesus, o sumo sacerdote só poderia ser substituído por uma linhagem de Arão, ou seja, apenas os filhos dos filhos de Arão poderiam assumir o ofício de sumo sacerdote. Depois que Roma invadiu Jerusalém, esta substituição mudou para um posicionamento político. Já não eram mais os filhos de Arão que assumiam o papel ou o ofício de sumo sacerdote, mas era uma decisão política entre Roma e os sacerdotes, o que trouxe muito desgosto para o povo de Israel, porque via o Sinédrio como uma instituição corrompida pela política e já não tinha ali seus efeitos espirituais, mas eminentemente político. A figura do sumo sacerdote, tipologicamente falando, ela aponta diretamente para Jesus Cristo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E vamos pensar o porquê ele era o nosso sumo sacerdote. O papel do sumo sacerdote, lá no tabernáculo, era oferecer sacrifício e entrar nos santos dos santos uma vez por ano para no dia da expiação, que nós chamamos de Yom Kippur, para oferecer sacrifícios pelo pecado de Israel, fazendo expiação de todo o povo. Por isso se diz que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, porque Jesus se ofereceu a própria vida para a expiação dos nossos pecados. Por isso ele é o nosso sumo sacerdote. E nós encontramos esse ensinamento no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 14, que nos diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Mas existe aí um grande problema teológico para alguns, que diz que Jesus não poderia ser o sumo sacerdote, haja vista que para ser sumo sacerdote, o sacerdote deveria observar, antes de qualquer coisa, ser da tribo de Levi e ser da descendência de Arão. E Jesus não cumpria esta prerrogativa humana,
porque Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá, descendente de Davi, e não de Arão, como a lei ordenava que fosse aí os filhos de Arão como sumos sacerdotes, e que os sumos sacerdotes fosse derivado de uma vocação hereditária, ou seja, deveriam ser todos descendentes de Arão. Jesus era da tribo de Judá e não da tribo de Levi, como nós encontramos lá em Mateus, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, que nos mostra que Jesus Cristo não era da tribo de Levi, e sim da tribo de Judá. Então, para alguns existe a dificuldade de aceitar que Jesus era o sumo sacerdote porque ele não era um levita, ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Mas nós vamos entender que Jesus era sumo sacerdote de uma outra ordem, não era da ordem da tribo de Levi. A ordem da tribo de Levi, o sacerdote precisava necessariamente ser da tribo de Levi. Depois, precisava necessariamente nascer da linhagem de Arão, ou ser da descendência de Arão. O sacerdote ministrava, oferecia sacrifício, entrava nos santos dos santos e era chefe do sinédrio. Jesus Cristo não cumpriu essa prerrogativa, porque ele não fazia parte desta ordem sacerdotal. Ele não fazia parte desta ordem de sacerdotes dos levitas. Jesus fazia parte da ordem de um sacerdote chamado Melquisedeque. É o que nós encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 11, que nos diz assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então nós vimos aí nessa passagem do capítulo 7 de Hebreus, que Jesus não fazia parte da ordem dos sacerdotes levíticos, ele fazia parte da ordem do sacerdote Melquisedeque. O problema é que a Bíblia fala muito pouco de Melquisedeque. Nós vamos encontrar em toda a Bíblia apenas 3 passagens sobre Melquisedeque. Uma encontra-se em Gênesis, no capítulo 14, versículo 18. Outra encontra-se no Salmo 110, versículo 4. E a mais vasta menção encontra-se no capítulo 7 de Hebreus, que eu convido os irmãos, no momento que você tiver condição, de ler todo o capítulo 7 de Hebreus. É um capítulo maravilhoso. Os irmãos vão ver o que significa o sacerdócio de Jesus Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Mas quem foi Melquisedeque? Lá no capítulo 14, versículo 18 de Gênesis, nós encontramos assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, lá no livro de Gênesis, era rei de Salém, que hoje é conhecida como Jerusalém. Ele era um rei sacerdote. Ele ocupava 2 ofícios: o ofício de rei e o ofício de sacerdote. Quando Ló foi feito cativo por alguns reis próximo de Sodoma, Abraão soube e foi lutar em favor de Ló. Resgatou Ló e trouxe os despojos daqueles reinos que lutaram contra Sodoma de volta para Sodoma e Gomorra. E diz a palavra que ele, voltando, encontrou Melquisedeque, rei de Salém, que recebeu do próprio Abraão os dízimos dos despojos que ele havia retirado daqueles reinos. Os irmãos veem aí a importância que Abraão dava à palavra dízimo, a importância que Abraão dava em relação a Deus. Ele entregou o dízimo de tudo que ele retirou ali dos despojos
daqueles reinos que conquistaram Sodoma e Gomorra, e entregou para Melquisedeque, que era sacerdote do Rei Altíssimo. Então nós encontramos aí uma tipologia importante na vida de Melquisedeque. E nós vamos começar por sua genealogia. Melquisedeque é uma figura importante do Antigo Testamento, mas que, diferente de todas as outras figuras importantes, ele não tem genealogia. Os irmãos não vão encontrar no Antigo Testamento nenhuma indicação, aliás, em toda a Bíblia, nenhuma indicação da genealogia de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Quem eram seus pais? O que aconteceu com Melquisedeque depois do episódio de Gênesis capítulo 14, versículo 18? Não tem menção na Bíblia. A Bíblia não informa de onde ele veio e como ele morreu. É uma figura enigmática, por assim dizer. Mas ele era sacerdote do Rei Altíssimo. Era rei de Jerusalém, rei de Salém, com o nome de Salém na sua época, e também sacerdote. Isso aponta diretamente para a vida de Jesus, porque assim como Melquisedeque, Jesus não era da tribo de Levi, porque Melquisedeque, ele existiu antes mesmo de Isaac nascer. Diz a palavra que ele era superior a Abraão, os irmãos vão encontrar isso lá em Hebreus capítulo 7, porque Abraão entregou a ele os dízimos dos despojos dos reis, mas da sua conquista. Mas Abraão, o fato de Abraão ter entregue os dízimos a Melquisedeque, mostra a superioridade espiritual de Melquisedeque sobre Abraão. Melquisedeque representava para Abraão uma figura de autoridade espiritual. Isso também aponta diretamente para Jesus, porque o próprio Jesus disse que antes que Abraão existisse, ele já existia. A menção de Melquisedeque, nos nossos dias atuais, vai ser encontrada numa placa que é chamada de tablet de barro, que foi encontrada no ano de 1964, na cidade de Tel Mardik, Tel Mardik, na Síria, que menciona a existência do rei Melquisedeque na cidade de Salém. A arqueologia nos traz esse conhecimento. E aí nós passamos para o Salmo 110, versículo 4, que é um salmo de Davi, e Davi profetiza como seria o sacerdote que seria eterno, quando ele diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então vejam outra diferença aí em relação à ordem de Melquisedeque. Todos os sacerdotes levíticos passavam pela morte, todos eles morriam, e a sua sucessão dar-se-ia pelo seu filho, pela sua descendência. Então era necessário que, geração após geração, sempre fosse substituído um sacerdócio dos levitas, dado ao falecimento do anterior. No caso de Jesus, Jesus é o nosso sacerdote eterno, porque ele vive para sempre, cumprindo aqui a palavra e a profecia de Davi, que diz: tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas para nós entendermos e para frisar bem essa ordem de Melquisedeque, nós vamos encontrar uma outra profecia lá no livro de Zacarias, no capítulo 6, versículos 12 e 13, que nos diz assim: e fala-lhes dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor, ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Que ambos os ofícios são esses que Zacarias está profetizando?
o ofício de rei e o ofício de sacerdote. Jesus se intitulava Rei dos judeus. O seu reino não era deste mundo, assim como ele falou para Pilatos, lá no capítulo 27 de Mateus. Então nós encontramos aí, entre Jesus e Melquisedeque, uma semelhança muito grande na ordem sacerdotal. Quais são as semelhanças? Primeiro, nenhum dos dois era da tribo de Levi. Melquisedeque não era da tribo, porque existiu antes do nascimento de Isaac, antes que Abraão começasse ali a sua descendência. Jesus Cristo era da tribo de Judá. Os dois, tanto Melquisedeque como Jesus, eram superiores a Abraão, portanto, superiores à ordem sacerdotal dos levitas. Tanto Melquisedeque quanto Jesus eram reis e sacerdotes. Melquisedeque era rei de Salém, atual Jerusalém, e também sacerdote. Jesus, o reino espiritual, o rei dos judeus, o rei de Israel, o rei da nossa vida e também o nosso sumo sacerdote que ofereceu uma vez por todas o sacrifício pelos nossos pecados. E finalmente, eles não tiveram princípio e nem fim. Jesus, ele é eterno. E quem é a figura da eternidade, nós falamos que ela não tem princípio e nem fim. Ele é o alfa e o ômega, assim como ele declarou lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele é o princípio e o fim. Melquisedeque é apenas uma figura de Jesus. Disse que Melquisedeque não tem princípio e nem fim, porque Melquisedeque não teve uma genealogia para provar a sua origem genealógica. E ele não teve fim porque a Bíblia não menciona a sua morte. É claro que ele foi um homem que morreu, foi um homem mortal, mas esse fato dele não ter uma genealogia e, portanto, não ter uma origem e não ter tido menção da sua morte, tipifica Jesus Cristo. É uma tipologia de Jesus, que é o nosso eterno sumo sacerdote, que não teve início nem fim, que é o alfa e o ômega enquanto Deus. Nós estamos falando aí de Jesus enquanto Deus. Nós estamos falando de Jesus enquanto homem, porque ele nasceu de Maria, nós sabemos disso, tá bom? Ele é o alfa e o ômega quando ele se coloca na posição de Deus. Esta é a figura do sumo sacerdote, a figura importante que Jesus Cristo assumiu quando ele entregou a sua vida para nos salvar. Ele agora é o nosso sumo sacerdote, o nosso único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E para finalizar, nós trazemos aqui a menção do capítulo 7, versículo 27 de Hebreus, que nos diz assim: que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez para sempre, oferecendo-se a si mesmo. Então Jesus Cristo, como um sumo sacerdote, ele chegou até os santos dos santos, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados, de uma vez por todas, para sempre. Não há mais necessidade de nenhum sacerdote oferecer sacrifício pelo pecado do povo, porque Jesus Cristo, como um sumo sacerdote, já ofereceu de uma vez para sempre sacrifício pelos nossos pecados. E agora o Senhor Jesus é o único intermediador, assim como eram os antigos sumos sacerdotes. Ele é o nosso único intermediador entre Deus e os homens, porque ele é o único capaz de expiar, de fazer expiação pelos nossos pecados. Espero que os irmãos tenham gostado, tenham entendido aí a ordem
de Melquisedeque como sumo sacerdote, que aponta direto para a vida de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, as nossas vidas, e que possamos a cada dia crescer diante do Pai. Vamos orar mais uma vez, encerrando o nosso estudo de hoje e finalizando o estudo sobre o tabernáculo. Na semana que vem, nós passaremos a estudar outras profecias. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, por esses estudos, ó Pai, que Tu apresentaste aos nossos corações, por essas mensagens importantes, ó Pai, que nos edifica, que nos alimenta, Senhor Deus, que nos instrui e nos ajuda, Senhor Deus, a defendermos a nossa fé. Abençoa cada irmão que pôde acompanhar o estudo completo do tabernáculo. Que o Senhor possa a cada dia, Senhor Deus, nos ajudar a entender a Tua palavra. Abençoa, Pai, os nossos trabalhos presenciais, para que possam, Senhor Deus, redundar na segurança de todos os irmãos que estão participando e para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, até domingo que vem, em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adore, igreja, aí na sua casa. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam,
os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.